Minas Urgente. Oferecimento Azulim, perfumes de casa, edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede Start Faz. Restaurante Fazendinha Sabiá, comida mineira de verdade com churrasco na brasa. Avenida Felipe Bueno Campos 10, bairro Gávea. Trabalho de carteira assinada. Feirão do Emprego em Uberlândia tem mais de 2.000 vagas em aberto. Bebê de 21 dias engasgado, recém-nascido, foi salvo com a ajuda dos bombeiros. Carros apreendidos, saiba o que muda nas novas regras dos pátios em Uberlândia. Bloqueio contra o Aedes. Vigilância Sanitária intensifica ações após novos casos de chikungunya em Araxá. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde ao vivo com um especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é quarta-feira, 13 de maio, Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação, agradecendo sempre o carinho da sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde, uma ótima quarta-feira. Vamos juntos até 1h50 da tarde, do jeito que você já conhece, jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. BandZap sempre liberado para você aí mandar um alô, um abraço, uma bronca, quer fazer uma reclamação, ter uma denúncia? Manda para cá para o BandZap, a gente faz questão da sua participação. Lá na internet a gente está junto no canal da Band Triângulo no YouTube. O programa está lá ao vivo agora, você pode rever todos os outros programas a hora que você quiser. E nas redes sociais, está vendo aí embaixo aí, @Band Triângulo, Instagram e Facebook, tem notícia para você. As minhas redes, @Bagnetti, segue o amigo, a gente segue de volta. O importante é a gente estar sempre conectado, tá bom? Quarta-feira, dia muito importante, dia da gente falar da sua saúde no quadro Médico do Povo. Para participar, BandZap, tá aí, manda o nome, a idade e a sua pergunta. Dúvidas sobre o colesterol, sobre a gota, sobre o inchaço, descamação, coceira, não está enxergando direito? Manda a sua pergunta para cá que o nosso médico responde para você, tá bom? Olha só, vamos ter mais uma edição do Feirão do Emprego em Uberlândia, evento gratuito, aberto a toda a população de Uberlândia e região, mais de 2.000 vagas em aberto. Vamos saber dos detalhes com ele, então. Carlos Vilela está ao vivo com a gente, muito bem acompanhado. Boa tarde para você, Vilela. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos ligados no Minas. Bagnetti, aqui atrás de nós tem 50 empresas que estão oferecendo, não somente até o momento 2.000 vagas ou mais de 2.000 vagas, como você diz, mas mais de 3.000 vagas. É o Maio do Trabalhador e eu vou conversar com o Sérgio Bom Preço, que é o secretário municipal de Desenvolvimento Social, porque isso não é um feirão, podia chamar um presentão. Como é que vai acontecer isso amanhã? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isso é o Maio do Trabalhador, é que nem você, é um presentão pro trabalhador, que acontece amanhã das 8 às 13, contendo mais de 50 empresas participando, aonde tem mais de 3.000 vagas à disposição dos candidatos a escolherem essas vagas, tendo em vista 20%, ou seja, 600 vagas destinadas ao PCD, e temos também vagas a partir de 15 anos. Então é importante a pessoa que quer reinserir o mercado de trabalho, venha, participe do Maio do Trabalhador, aonde vamos estar aqui com mais de 50 empresas, mais de 3.000 vagas, até o momento eu acredito que vai chegar a 4.000 vagas, para estar dando comodidade e oportunidade para as pessoas melhorar suas condições, não só de vida, mas de trabalho também. E, Bagnetti, emprego em tudo quanto é área. Tem até, inclusive, aqui, ó, primeiro emprego. Então, quem está buscando também a primeira vaga, a primeira oportunidade? Sérgio? Temos também o primeiro emprego a partir dos 15 anos, que é o menor aprendiz. Então, temos vagas também para esse público-alvo. E lembrando, temos logística, agro, comércio, indústria. Então, são diversos segmentos, transporte, logística, que está aqui com nós nas 50 empresas, oferecendo oportunidade ao uberlandense e região. Para a gente encerrar, de que hora a que hora e o que tem que trazer?
Documentos pessoais, vamos ter aqui o busão social, oferecendo informações sobre carteira digital, sobre cadastros. Então são muito importantes trazer todos os documentos pessoais e acontece amanhã das 8 da manhã às 13 da tarde. Tá certo, obrigado. Bagnete, aquela perguntinha básica, né? Só não trabalha, só não faz alguma coisa quem não quer. Não é por aí? A oportunidade está aí, né, Carlos Vilera? Obrigado, agradeço ao nosso entrevistado. Esse feirão do emprego de Uberlândia é um sucesso. Todas as edições anteriores que você acompanhou aqui, ó, é uma ponte, né, entre as empresas, o empregador e as pessoas, o trabalhador, que precisam aí fazer essa conexão e trabalhar de carteira assinada. Não tenha dúvida, são 2.000 vagas aí, mas você que porventura não consiga essa contratação imediata, já fica alinhado aí então para as próximas oportunidades conseguir seu emprego também. Ó, é de extrema importância esse feirão, pode fazer mais edições aí ao longo do ano, tá certo? E tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Ó, vou te falar da inflação aqui em Uberlândia no mês de abril. 0,92%, levantamento do CEPES da Universidade Federal de Uberlândia. Olha só, o índice ficou acima do registrado no mês de março, que havia subido 0,49%. No acumulado do ano, a inflação na cidade de Uberlândia já soma 2,18%. Observe que, entre os grupos pesquisados, o maior aumento foi nas despesas pessoais, com alta de 2,66%. Já o setor de habitação apresentou redução de 1,53%. A pesquisa também apontou um aumento no valor da cesta básica em Uberlândia. Em abril, o custo passou de R$ 772,49, 4,12% mais caro em comparação ao mês anterior. Aí você fala, mas são índices muito pequenos. Mas você pega os vários índices pequenos de cada segmento e junta tudo isso, o salário do trabalhador não acompanha, não. A conta não fecha, não. O salário aumenta uma vez por ano e olha lá. E uma merreca. Agora, todo mês tem a tal da inflação. Aí você junta no acumulado, você vai ver que chega, a gente está no mês 5, seu salário já desvalorizou há muito tempo. Então, ó, vai estudar, vai se profissionalizar, porque tem que trabalhar e ganhar dinheiro, tá bom? Para quem vai prestar o vestibular 2026 da UFO, esse ano a entrada no Campo Santa Mônica será feita exclusivamente pela portaria da Avenida Segismundo Pereira. Isso porque a Avenida João Naves de Ávila será parcialmente interditada para um evento esportivo que acontece no mesmo dia. A prova será agora, no próximo domingo, dia 17 de maio, das 10 horas da manhã às 3h30 da tarde, com a abertura dos portões às 9 horas da manhã. Além de Uberlândia, as provas também serão aplicadas em Patos de Minas, Monte Carmelo, Ituiutaba e Belo Horizonte. Tá? Os candidatos também poderão fazer o vestibular em Goiânia, no estado de Goiás, e na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. A orientação é que os participantes saiam de casa com antecedência para evitar transtornos, não correr risco de perder o horário, o fechamento dos portões. Sempre tem uns atrasadinhos, né? Vira até meme, o pessoal fica lá na porta para incentivar o povo a chegar a tempo. Agora, vai ser confuso ali naquela região ali do Saraiva, Santa Maria, Santa Mônica, uma corrida e o vestibular praticamente no mesmo horário, no mesmo dia. O trânsito ali vai virar um caos. Quem mora por ali já se prepara, porque não vai ser fácil não. Tá bom? Falando em trânsito, a nova lei dos pátios de veículos apreendidos em Uberlândia já entrou em vigor e promete mudanças significativas, tá? Principalmente aí então as reclamações dos motoristas que precisam retirar os carros e motos recolhidos na cidade e pagam caro por isso. Quem tem as informações, explica tudo direitinho para a gente agora ao vivo, é ela, Maria Eduarda. Boa tarde para você, Maria Eduarda. Boa tarde, Bagnete, para você que nos acompanha. Bom, esta lei já entrou em vigor, como você disse, Bagnete, e promete, melhorar principalmente a retirada de veículos como carro e motos, esses veículos aí
que foram apreendidos. E para a gente poder entender melhor como tudo isso vai funcionar, eu vou explicar como era antes desta nova lei e como vai ficar após a lei ter entrado em vigor. Anteriormente, os proprietários precisavam, né, esperar a compensação bancária para poder retirar o veículo do pátio. Além disso, as diárias continuavam valendo, apesar de já ter sido pago, porque o sistema às vezes não estava atualizando. Nem todos os pátios também ofereciam, né, os pagamentos rápidos para esses proprietários. E, além disso, os motoristas também podiam ter custos extras com as movimentações internas dos veículos, necessitando aí retirar, às vezes, o veículo até mesmo com um guincho. A partir de agora, o que muda, né, com a lei, o comprovante de pagamento vai ser aceito imediatamente, mesmo sem a compensação bancária. O proprietário vai poder tirar o veículo de dentro do pátio. A cobrança das diárias para o momento em que o pagamento for comprovado não será mais necessária. Pagou, pode tirar o veículo e os pátios serão obrigados a disponibilizar o pagamento via Pix. Além disso, fica proibido também a taxa, né, de movimentação interna. Caso o veículo esteja funcionando 100% e consiga sair ali sem um guincho, o proprietário pode retirar esse veículo. A partir dessa lei, as empresas que descumprirem, né, as novas normas poderão sofrer sanções de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e também poderão ser descredenciados. Volto com você, Bagnete. Tá certo, Maria Eduarda. Obrigado pelas informações. As cartelas estão bem explicativas aí, acompanhando todos os detalhes que a Maria Eduarda trouxe pra gente. Segura um pouquinho aí na tela. O pessoal de casa quiser bater uma foto, né? Pode bater uma foto aí, ó. É importante, está lá no Diário Oficial de Uberlândia, foi publicado na edição de ontem, tá? A gente fez um resuminho para você, ficou muito bonito, parabéns aí pela arte. O pessoal de casa tira uma foto e você lê com calma para entender quem teve o carro aí apreendido recentemente, está com o carro lá no pátio e precisa retirar, tem que, né, seguir essas novas regras. A próxima cartela temos essa é a atual, né? A outra é a anterior. Perfeito, maravilha, meu diretor, é uma prestação de serviço importante, um pleito que é dos vereadores aqui de Uberlândia, é importante dar esse crédito, tá certo? Uma grande mobilização dos vereadores para que se pudesse alterar essas regras aí e facilitar a vida do cidadão. Esse é o objetivo principal. Dica importantíssima chegando para você aqui no Minas Urgente. Quer conhecer o restaurante dentro de Uberlândia, com ambiente acolhedor, está em contato direto com a natureza, é aquela comida mineira deliciosa. Gente, eu estou falando para você do restaurante Fazendinha Sabiá. Tradição em Uberlândia, tá? O restaurante Fazendinha Sabiá tem self-service com comida mineira de verdade, churrasco suculento na brasa, tá? Sabor da fazenda para você e mais. O espaço é incrível, lugar para as crianças brincarem, espaço kids, sobremesa irresistível, ambiente acolhedor, aquele clima perfeito para você se reunir com quem você ama. Tá? O restaurante Fazendinha Sabiá é aberto para o almoço de terça a domingo a partir de 11h30 da manhã. E toda essa tradição está em novo endereço para você. Avenida Felipe Bueno Campos, número 10, no bairro Gávea, zona sul de Uberlândia. Restaurante Fazendinha Sabiá também disponível para locação aí de eventos, tá certo? Então você já pode garantir a sua data. Quer mais informações? O número tá aí, 34 9 96 36 5101. Fazendinha Sabiá, gente, são mais de 20 anos em Uberlândia. Ele era ali no bairro Tibere, agora foi lá para a Zona Sul. Passou do lado do Uberlândia Shopping, você desce até no final, chegou na estradinha de terra, 500 metros. Ficou incrível. E a comida maravilhosa. A recepção do povo, então, nem se fala. Se você não conhece o novo endereço, você é meu convidado. Tá bom? Olha só, mais um bebê de 21 dias foi salvo graças à ajuda do Corpo de Bombeiros. Dessa vez o sufoco foi lá em Sacramento. Traz o Carlinhos Vilela de volta que tem as informações. Conta pra gente aí, Vilela. Bagnete, até parece que tem aumentado muito a quantidade de bebês aí que se afoga ou que engasga. Isso sempre aconteceu.
O que tem acontecido com frequência que nós temos mostrado é a forma de fazer o socorro preciso, porque esse é um caso a mais, aconteceu desta vez em Sacramento, aqui no Alto Paranaíba, e é claro, acontece isso, não tem como você não se desesperar, principalmente mãe de um bebezinho de 21 dias, saiu no desespero correndo, mas foi no lugar certinho, não errou. Bateu lá no corpo de bombeiros, né? E o bombeiro já estava de prontidão ali, porque ele chegou lá no pelotão e ao bater o soldado Lucas, Lucas Barbosa, apesar de um jovem militar, experiência total, nem precisou de dizer muita coisa para ele já sabia o que tinha que fazer. Procedimento preciso, correto, seguro, e fez toda ali a desobstrução das vias aéreas, as vias respiratórias desse bebezinho, até o acionamento da equipe de socorro mais especializada no assunto, o SAMU, chegar e entregar essa criancinha para a mãe sã e salva. Mais uma vez a gente reforça aquele slogan, né, que ninguém tem dúvida, bombeiro, amigo certo das horas incertas, e tá aí mais uma vida salva pela corporação, né, Bagnete? Ali a gente faz questão de divulgar, né, para enaltecer o trabalho do Corpo de Bombeiros, esses anjos da guarda, e também para alertar toda a população que em situações como essa, procure imediatamente o Corpo de Bombeiros, né, que eles vão acalmar a família, vão desengasgar a criança e vida que segue normalmente. Esses dias mostramos a própria Polícia Militar também, que conseguiu auxiliar pelo telefone. Veja só, né, a capacidade e o treinamento dos militares em geral. A Polícia Militar também desempenha esse papel. Mas as pessoas sabem que o Corpo de Bombeiros estão aí para salvar vidas, né? Tá pertinho, corre para lá, o atendimento é imediato. Um abraço a todos os amigos e amigas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, sempre repito, nossos anjos da guarda. Olha só, uma sequência de acidentes depois da chuva em Patos de Minas. Gustavo Galvão está ao vivo com a gente e conta o que aconteceu por lá. Boa tarde para você, Galvão. Oi, Bagnete, muito boa tarde para você, uma ótima quarta-feira a todos que acompanham Minas Urgente. Nós estamos aqui direto do local onde aconteceu essa sequência de acidentes, Rua dos Miosotes, bairro Jardim Centro, aqui em Patos de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, essa sequência de acidentes aconteceu ontem à noite aqui por causa de uma combinação da sujeira que se acumulou no asfalto durante o período de seca, o período de estiagem, junto à chuva rápida que caiu ontem à noite aqui na cidade de Patos de Minas, que pode ter provocado essa sequência de acidentes. Eu vou dar licença aqui um pouquinho para você acompanhar como é o movimento aqui nesta área da cidade, aqui em Patos de Minas, local conhecido como o Morro do Mocambo. Olha só, os militares explicaram que durante a seca há acúmulo de poeira, resíduos e produtos derramados pelos veículos ao longo do tempo. Como a chuva foi fraca, cerca de mais ou menos 3 milímetros, a água ela não foi o suficiente para lavar completamente essa via aqui. Com isso, formou-se uma espécie de lâmina escorregadia de lama sobre o asfalto, aumentando então o risco das derrapagens. O Corpo de Bombeiros ainda informou que a situação foi agravada pelo grande fluxo de veículos e pelo aclive acentuado, conforme você pode observar aqui no Morro do Mocambo. As equipes dos bombeiros estiveram no local em 2 momentos. Primeiro por volta das 9 horas da noite, enquanto ainda chovia, e depois novamente às 10 horas da noite após a chuva parar. E para reduzir o risco de novos acidentes foram utilizados 6 sacos de serragens aqui na pista. O material foi espalhado sobre o asfalto para melhorar então a aderência dos veículos. Ainda segundo os militares, o risco de derrapagem foi controlado e o trecho passou a ter condições seguras de tráfego, desde que os motoristas então redobrem a atenção, porque é um trecho muito perigoso, conforme pode-se observar. Olha só, os militares ainda não descartam, o Bagnete, voltando para cá, a possibilidade de algum veículo ter derramado óleo aqui na pista por causa de toda essa situação. Hoje de manhã, situação informada pelo Corpo de Bombeiros é que estava tudo controlado, não teve nenhum acionamento, mas por causa dessa mudança de clima e algumas chuvas que podem trazer a frente fria aqui para a região do Alto Paranaíba, especificamente nessa região,
atenção redobrada, viu, Ricardo? Eu volto com você com essas informações direto do Jardim Centro aqui em Patos de Minas. Tá combinado, Galvão. Obrigado você. E que ladeirona é essa, hein? Essa ladeira aí escorrega, ela vai 2. E aí choveu e óleo na pista, tem que tomar muito cuidado. Ó, eu vou fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, Médico do Povo. Aproveita o Band Zap, manda sua pergunta, que a gente vai falar da sua saúde a um instantinho só. E nesse mês tão especial que é maio, a Aramoto preparou promoções Sua Mãe Merece Mais. Compre sua moto e ganhe um cashback de R$500 para comprar vestuários Honda Store para presentear a sua mamãe. E ainda temos promoção do Banco Honda, toda moto financiada através do Banco Honda, você ganha um emplacamento gratuito. A Aramoto fazendo cada vez mais por você. Araguari, Patrocínio e Monte Carmelo. Dê asas à sua liberdade. Venha aí a Copa do Mundo e faça já o seu gol de placa comprando no maior distribuidor de bebidas de Uberaba e região. E aqui no Cervejeiro tem qualidade e variedade e sempre o melhor preço. São 3 lojas em Uberaba, Hamid Mauad, Nossa Senhora do Desterro e também na Marco Xerém. Cervejeiro Bebidas, vem pra cá. A troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. São 2 lojas em Uberaba e 2 em Uberlândia. E em breve uma loja com mais espaço para te atender, é isso, Fabiana? É isso mesmo. Estamos ampliando e modernizando a unidade da Marco Xerém em Uberaba. A troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. Vem pra cá. Aqui na Lip Truck, a lavagem de veículos pesados é levado a sério. Lavagem simples e geral, por cima e por baixo, motor, baús, tanques, cabines e faz lubrificação, né, Starley? É isso aí, Emerson. Traz pra cá seu bruto que a gente dá aquele talento que ele merece. Lip Truck, seu parceiro da estrada. Vem pra cá. Você sabia que as melhores ofertas do estado estão aqui no Marte Minas? Aqui você economiza e pode comprar muito mais. Confira comigo. Lava-roupas 3 litros, R$ 24,98. Fralda Creme Hiper, R$ 48,90. Açúcar 5 quilos, R$ 11,98. Leite condensado 395 gramas, R$ 5,78. Pernil suíno quilo, R$ 14,98. Filé de peito de frango, R$ 13,98. Vem pro Marte Minas. O cuidado nasce do encontro entre quem dedica a vida a cuidar e quem confia o que tem de mais importante, a própria saúde. É no encontro entre médico e paciente que o nosso cuidado começa, entre cooperados e colaboradores que trabalham todos os dias pela melhor entrega. Há 55 anos, somos uma cooperativa que acredita que ninguém cuida sozinho. Unimed Uberlândia, presença que transforma. Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. De volta, agradecendo sempre o carinho da sua companhia. Ó, daqui a pouquinho, o Médico do Povo, Band Zap liberado, já manda a pergunta com o nome e a idade. Tá, o nosso médico responde para você. Ele já tá chegando ali, tá acabando de organizar, passando um perfuminho, daqui a pouco ele fala com a gente. Um mês depois do rompimento da tubulação do bairro Jaraguá, a obra segue em andamento e a informação é que está na fase final. Será? Vamos chamar a Maria Eduarda, está lá acompanhando, o pessoal trabalhando no sol quente. Está terminando por aí, Maria Eduarda? Bom, Bagnete, aqui as obras, como você disse, né, já se estenderam há mais de um mês, essa cratera que abriu aqui depois do dia 8 de abril, após uma chuva intensa que aconteceu aqui em Uberlândia, acabou causando aí o rompimento da tubulação que acabou resultando na abertura deste buraco. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, foram concluídas as obras de ampliação da caixa de passagem e a implantação de uma nova rede de drenagem com tubulação de 1.000 milímetros, somando a de 1.500 milímetros que já existia, e o reateatro. A próxima etapa agora é a recomposição do asfalto, que já está acontecendo aqui e que deve ser finalizada até o final da semana. A cratera fica localizada aqui no trecho da Avenida Jacarandá, entre as ruas Jacarandá e Coronel Tobias,
Junqueira. É um local de grande fluxo de veículos, mas como a gente pode ver pelas imagens, está interditado aqui no local. E a interdição segue até o fim dessas obras, né? E é importante respeitar a sinalização e optar sempre por rotas alternativas, até porque aqui dá acesso a Rondon Pacheco, Getúlio Vargas, vias aí de alto fluxo de veículos. A obra aqui, como a gente pode ver, já está finalizando, Bagnete. Tá certo, últimos detalhes, asfaltar aí a questão do escoamento da água da chuva e também o trânsito, ali você tem um acesso para a Avenida Rondon Pacheco ou a Avenida Getúlio Vargas. Do buraco de Uberlândia, vamos para o buraco do Uberaba. Tem uma cratera também na 050 ali, ó, quem está saindo de Uberaba vindo para Uberlândia, que está causando um transtorno danado. O negócio corroeu por baixo do asfalto, está interditado. Vamos saber do Juliano Carlos, que está lá acompanhando essa obra também. Quanto tempo isso vai demorar? Uma boa tarde para você aí, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa cratera, Bagnete, que começou no último domingo a se abrir, era um buraco bem pequenininho, só que a situação hoje está bem diferente. O Fernando vai mostrar a cratera que está quase do tamanho do estádio Beirabão. Pelo menos a parte do gramado do Beirabão virou essa cratera muito grande. O maquinário, inclusive, está trabalhando aqui fazendo a escavação. Porque isso aqui, Bagnete, segundo a concessionária que administra a rodovia, foi uma erosão que aconteceu devido ao fluxo alto de veículos, principalmente veículos pesados, e está sendo feita essa escavação para descobrir o início dessa erosão e fazer toda a manutenção. Então, devido a esta situação, a concessionária fez a interdição de parte da pista, sentido Uberaba-Uberlândia, no quilômetro 171, entre os bairros Beija-Flor e Alfredo Freire. Então, quem estiver saindo de Uberaba ou passando por Uberaba sentido Uberlândia, aqui perto do bairro Alfredo Freire, tem esse desvio que está funcionando em 2 pistas de meia faixa cada lado. E devido a esta situação, a máquina está trabalhando e o prazo, Bagnete, segundo apontado pela concessionária, é de no mínimo 30 dias. Então teremos mais alguns 20, 23 dias de maquinário trabalhando, dependendo da evolução da obra e também do diagnóstico que acabou provocando esta erosão aqui, que a princípio, como eu disse, era uma cratera pequenininha, mas olha só o tamanho que ficou e o risco, né, Bagnete? Graças a Deus foi descoberta esta erosão, repassada à Polícia Rodoviária Federal antes que algum veículo passasse e caísse nesse buraco, porque já pensou um veículo dentro desse buraco, a tragédia que seria? Volto com você. O estrago ia ser grande, hein, Juliano? Cruz credo, que buracão. Vamos ficar de olho nesse buraco aí até resolver, igual o buraco aqui de Uberlândia, que já está na reta final, está quase tapado, tá bom? Daqui a pouquinho o Médico do Povo, mas antes eu tenho uma dica legal para você. Triângulo da Sorte, que já realizou os sonhos de milhares de pessoas em nossa região que mudaram de vida, tá? Muitas pessoas conquistaram casas, carros, pagaram as contas. E você aí pode ser o próximo ganhador, porque tem R$100 mil no quarto prêmio. E tem mais. Primeiro prêmio, R$15 mil. No segundo, mais R$15 mil. E no terceiro, mais R$15 mil. No quarto prêmio, R$100 mil para você. Além dos giros da sorte, que são 20 prêmios de R$1.500 cada um. Você pode comprar seu Triângulo da Sorte pelo Pix, pode comprar também a extrinha por apenas R$ 2,49, porque tem R$30 mil no primeiro prêmio e R$5 mil do segundo ao quarto prêmio, olha só. Triângulo da Sorte já realizou sonhos de milhares de pessoas em nossa região que mudaram de vida. Muitas pessoas conquistaram suas casas, carros, pagaram contas. Você pode ser o próximo ganhador, que domingo tem R$100 mil no quarto prêmio. No primeiro e terceiro prêmio, R$15 mil em cada. No quarto prêmio, R$100 mil. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Você pode ser o próximo ganhador, que domingo tem R$100 mil no quarto prêmio. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Toda quarta-feira, você já sabe, é dia de falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo. Com ele, doutor Rodrigo Penha, meu amigo. Você tá bom? Excelente, Bagnete. Saúde tá boa? Muito boa. Para participar, muito fácil. Bandzap tá liberado. Manda o nome e a idade. Doutor Rodrigo Penha responde para você a sua pergunta. E a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Doutor, vamos começar com Pedro Paulo, aqui de Uberlândia, tem 50 anos. Doutor, vi
que vão liberar a vacina da gripe para todas as idades. Só que eu fiquei gripado recentemente. Quanto tempo depois eu já posso tomar a vacina? Ô Paulo, fizeram essa pergunta hoje, né? Um paciente fez essa pergunta. Na realidade, não existe uma contraindicação, né? Não é uma contraindicação absoluta. A única recomendação que a gente faz é para você não ir gripado, tossindo, espirrando, vai contaminar as pessoas até no posto de saúde, o ideal é não sair e que não esteja com febre no momento, mais pelo desconforto. Mas não existe uma contraindicação. Então a gente fala o seguinte, acabou, recuperou da gripe, está bem, já não está transmitindo mais nada, 1 semana, 2 semanas depois, pode ir lá fazer a sua vacina, tá? São poucas as vacinas que a gente tem hoje em dia que são de vírus vivo atenuado, que tem que dar um intervalo entre um e outro. São poucos, mas pode ir tranquilo, passou 1 semana, você está bem, está tranquilo, pode ir lá vacinar sem problema nenhum. Doutor Olair, aqui de Uberlândia, tem 64 anos, ele conta que ele tem um tímpano rompido, né? Ele aguarda para fazer uma cirurgia, mas ainda não foi chamado, não tem previsão, né? E esse ouvido, além de muita dor, também tem secreção. O que ele pode fazer enquanto a cirurgia não sai, doutor? Ele falou a idade dele aí? O Olair tem 64 anos. Olá, você trouxe alguns problemas novos aqui, obrigado pela pergunta. Bom, vamos lá. Quando a gente tem muita infecção de ouvido de repetição, principalmente na infância, você pode ter uma perfuração do tímpano, né? Quando a criança começa a purgar o ouvido, quando começa a sair uma secreção. Então, o nosso ouvido ele tem a parte externa, revestido por pele, tem a parte interna do ouvido. Quando a gente tem uma otite, uma inflamação do ouvido, é a membrana nossa que está inflamada. Ela pode vir a perfurar. Algumas pessoas permanecem com esse buraquinho no tímpano, que não tem grandes problemas. Você vai ter um problema quando entrar água no ouvido, pode ter um pouco mais de infecção, mas não é um problema crônico. Muitas pessoas vivem com isso sem grandes problemas. Existe uma reparação, a gente pode fazer um transplante ali, pega um pedacinho ali do couro cabeludo, da parte interna ali, e faz uma recuperação para você ouvir melhor e para proteger, para não ficar entrando água ali na parte interna do ouvido. Mas o cuidado que você tem que ter é de achar que está com secreção. Na verdade, a sujeira ou a cera que a gente tem no ouvido não é sujeira, é a secreção, porque é um orifício coberto por pele. Então, aquele hábito de pegar o cotonete, uma haste, e colocar dentro do ouvido, isso está totalmente errado, você não deve fazer. Aquele cotonete ele serve para você limpar o pavilhão. Então, até onde o seu dedo alcança aqui no ouvido, é até onde você deve limpar, não deve cutucar lá dentro. Se tiver algum problema, alguma secreção que está obstruindo alguma coisa, tem que ir no médico, o médico faz uma lavagem, faz uma limpeza, mas não tem sujeira dentro do ouvido. Não é comum ter infecção também, só por causa da perfuração. Se estiver tendo infecção, precisa de olhar o que está acontecendo. Então, em resumo, você não tem que fazer nada, a cirurgia não é de urgência, espere e evite de ficar tirando a proteção do ouvido. Eu costumo brincar com os pacientes, falo uma coisa boa para você usar para limpar o seu ouvido, é o cotovelo. Ou seja, não é para usar nada lá dentro. Doutora Paula tem 60 anos, ela conta que fez uma cirurgia de catarata há 33 dias. De 3 dias para cá, o olho está doendo muito e está muito vermelho. O médico que a atendeu é do SUS e agora o retorno é só o mês que vem. Ele disse que em caso de emergência procuraria o AI, mas ela não teve o atendimento necessário. Gostaria de uma orientação do doutor, se ela poderia tomar algum remédio. Ela até citou o nome aqui. A Paula tem 60 anos. Paulo, você passou pela cirurgia, provavelmente não teve complicação nenhuma. A cirurgia de catarata é a troca do cristalino, está lá a parte interna do olho. Ele foi lá, aspirou aquele cristalino que estava lá e pôs uma lentezinha ali dentro. Resolveu, passou 2, 3 semanas, está tudo tranquilo. O que você deve estar tendo agora é alguma outra coisa. Você pode estar tendo uma conjuntivite lá de fora do olho, que está incomodando, que está doendo, e você está mais preocupada com esse olho. Então, a princípio, se for só uma conjuntivite leve, grandes problemas. Lavar, só deixar limpo, com uma compressinha de água fria, use lágrima artificial, evite de ficar usando antibiótico. Você percebeu que o olho está extremamente vermelho e está doendo, tem que voltar no pronto-socorro. Voltar no pronto-socorro e para o médico olhar e tratar, que provavelmente é uma conjuntivite, não tem nada a ver, apesar da sua preocupação, não tem nada a ver com a parte interna do olho onde você corrigiu a catarata, tá? Na dúvida, só ir no pronto-socorro, o médico vai te dar melhores orientações. Evite usar antibiótico ou colírios com corticoides, pode só piorar a sua infecção.
Doutor, é muita pergunta aqui. Tem gente que está mandando a pergunta por áudio. Áudio a gente não consegue escutar aqui durante o programa. Peço que escreva, resumidamente, a gente consegue ler rapidinho e o doutor Rodrigo Penha responde para você, tá certo? Tem muitos áudios aqui, viu, doutor? Pessoal do Jardim Holanda acompanhando o Feirão do Emprego, até me perdi aqui, porque tanta mensagem. Vamos que vamos. Olha aqui, obrigado, doutor, pela resposta. Aqui tem uma aqui que dá para a gente identificar direitinho, doutor. Bagnete, tenho 61 anos, 2 meses tomei a primeira dose da herpes zoster. E ontem tomei a segunda dose. Excelente. Nas 2 vezes senti muitas dores no corpo e na cabeça. Passei o dia todo em cama. Essas reações são normais? Quem mandou a pergunta pra gente, cadê? Manda o nome e a idade. Deixa eu ver o nome aqui. É a Ereni Maria. Manda a idade pra gente, Ereni. Ereni, é isso mesmo, tá? Então a Ereni assiste o programa, ela viu que toda pessoa acima de 50 anos, a nossa turminha é 50 a mais, nós precisamos de vacinar da herpes zoster, não tem na rede pública. Quantos anos tem? 61. 61. Não tem na rede pública, o médico recomendou que fosse uma clínica de vacina na cidade e fizesse a vacina. Extremamente importante. A chance de uma pessoa acima de 50 anos desenvolver herpes zoster durante a sua velhice é quase 30%, porque nós já estamos com o vírus, que é o vírus da catapora. Ele está quietinho, está adormecido no organismo. Após os 50 anos, a nossa imunidade naturalmente vai caindo. Então, o vírus percebe isso e ele aparece como? Com o tal do herpes zoster, que é o que os antigos chamavam de cobreiro. Então, normalmente lesões bolhosas no tórax, local mais frequente, muito dolorida, coça, incomoda muito porque é no nervo. Às vezes pode vir no rosto, pode vir no olho, pode vir na cabeça, pode vir no bumbum, nas costas e pode dar até quadro neurológico que precisa de ir para UTI. Então, você fez certinho. A vacina dá um desconforto? Sim. Quando eu tomei, no dia que eu tomei, no dia seguinte eu não conseguia operar, estava com dificuldade, doía o braço. É normal, mas é muito temporário. Então é 2 ou 3 dias, pode tomar uma dipirona, pode tomar um Tilenol, um remédio para tirar a dor no corpo, hidrate bastante, fique mais quietinho, 1 ou 2 dias. Se você trabalha com algum serviço manual, deixe para vacinar na sexta, né, no sábado, que você passa o domingo em casa sentindo alguns sintomas. Não é normal, mas é comum e varia muito de uma pessoa para outra. Tem pessoas que não sentem absolutamente nada e tem outras, mas principalmente os homens, fazem um drama danado, acham que está com o corpo doendo demais. É natural, é a reação do organismo. Obrigado pela pergunta. Doutor, o Jesus Dias tem 58 anos, está acompanhando o programa lá em Monte Carmelo. Um abraço a todos de Monte Carmelo. E ele conta que ele sente muitas dores nas pernas. O que ele deve fazer? Então, Jesus, você acompanha os programas do Médico do Povo aqui, muita gente queixa de dor na perna. Aí eu falo sempre o seguinte, nós não fomos feitos para ficar horas e horas em pé o tempo todo. Nosso sistema venoso ele não está preparado para isso. Então, o que acontece? Gente que trabalha muito tempo em pé, né, serviço braçal e tal, pode ter uma insuficiência venosa, normalmente acima dos 50 anos de idade. A dor ela é mais frequente no final do dia. Quem fuma, quem tem pressão alta, diabetes ou colesterol, pode ter também obstrução nas artérias que irrigam as pernas. E aí você vai ter dor durante a atividade física. Então, o médico você deve procurar um médico vascular para fazer o exame e ver se essas veias precisam ser operadas. Até lá, perder peso, atividade física de preferência todos os dias, consumir pouca gordura, pouco sal, porque ajuda na sua circulação. Colocar as pernas para cima durante 15 minutos, pelo menos 2 períodos no dia, acima do nível do coração, para ajudar no retorno venoso. E além disso tudo, pode também usar meias de suave compressão até o joelho, que vai ajudar com que suas veias funcionem bem e alguns pacientes até desaparece essa dor. O primeiro tratamento que o médico faz é com remédio, para ajudar a circular melhor. O remédio não resolvendo todos os sintomas, o tratamento é cirúrgico. Estou esperando o doutor acabar de falar para tossir, que deu uma tosse que me pegou de jeito aqui, doutor. Vamos dar uma breve pausa nas respostas, mas eu quero que o doutor continue com a gente, o nosso médico do povo, que a gente vai chamar o César, lá em Araxá, porque olha só o que está acontecendo lá, doutor. Com a confirmação de novos casos de chikungunya, a Vigilância em Saúde de Araxá reforçou as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Vamos chamar o César, e aí depois eu quero que o doutor comenta. Boa tarde para você, César, nosso amigo ao vivo, direto de Araxá. Tá aí o doutor Rodrigo Penha, médico do povo, te ouvindo aqui.
Bagnetti, com esses 2 casos confirmados, primeiro boa tarde para você, boa tarde ao doutor e a todos. Com esses 2 casos confirmados aqui em Araxá, a Prefeitura já começou a adotar medidas. Entre elas está a aplicação do BV Costal, você vai ver as imagens. Os agentes estão fazendo a borrifação do inseticida com esse equipamento portátil. Ontem nós acompanhamos a aplicação na região central aqui da cidade, de onde eu também estou falando ao vivo. Os moradores são avisados. Na sequência, Bagnetti, logo depois os agentes entram nas casas, fazem aquela aplicação, em especial nos quintais. As ruas também estão recebendo uma atenção especial. O foco é principalmente nas regiões onde moram os pacientes com os casos confirmados. O trabalho é feito ali em todo aquele quarteirão por ali, o pessoal vai passando por ali, casa por casa. Como é que funciona? Sempre que surge um caso suspeito confirmado de chikungunya, as equipes passam a atuar com prioridade para evitar essas transmissões. Vale destacar que o inseticida mata, Bagnetti, um mosquito adulto. Por isso, a ação é reforçada com as visitas domiciliares e a orientação, lógico, dos moradores em relação aos lugares que podem acumular água parada, como a gente sempre fala por aqui. O alerta está aumentando justamente por causa que está tendo um crescimento da doença em cidades aqui da nossa região e que a gente sabe que tem esse fluxo de pessoas entre essas cidades e esse fluxo é sempre grande. Araxá registrou 10 casos em 2024, nenhum em 2025 e agora voltou a confirmar casos, 2 casos confirmados. Ontem a coordenadoria da Vigilância Epidemiológica até me confirmou, Bagnetti, que antes Araxá só tinha um vírus, o tipo 1 em circulação. E agora todos os 3 tipos, 1, 2 e 3, estão em circulação aqui na cidade. Ontem à tarde, inclusive, saiu um novo boletim. O número de casos de chikungunya está estável, manteve em 2, já os de dengue pularam aí de 253 para 267 em uma semana, ou seja, muitos casos confirmados em uma semana. Até vale essa abordagem aí que o doutor Bagnetti faça para mim a pergunta, se ele também estiver me ouvindo, essa diferenciação, em especial para o paciente, dengue e chikungunya, ela é difícil no início e quando procurar ajuda médica? Eu volto com vocês. Obrigado, César. Com a palavra, o nosso médico do povo. César, obrigado, isso é importante. Bom, vamos lá rapidinho, antes de eu falar da diferenciação dos sintomas. 90% dos focos estão aí na sua casa. Então, depois que as pessoas têm a doença, dengue, vai para o hospital, ou tem chikungunya, fica 6 meses com dor de articulação, eu pergunto assim, não tinha água parada no fundo? Tinha. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o foco de casa. Então, todo mundo que estiver assistindo vai lá e tira as vasilhas, não pode ter água em casa, lembrado? Isso, primeira coisa. Outra coisa, existem vacinas. Tem vacina para dengue, e na rede privada e na rede pública, só para os extremos de idade, só para os adolescentes e para os idosos, e tem vacina da chikungunya. A Uberlândia está aí disponibilizando vacina, foi uma das cidades escolhidas no país, e a prefeitura tem dificuldade porque as pessoas não vão. O posto de vacinação está na praça, está no terminal central e fica vazio, as pessoas não vão vacinar. Chikungunya, ela deixa muito sintoma. Então, tanto dengue como chikungunya, como gripe, são viroses. Os sintomas são muito parecidos. Então, no começo, você vai ter febre alta, mancha pelo corpo, dor, cansaço, mialgia, dor no corpo, dor de cabeça. Não dá para diferenciar, tá? Aí, com a evolução da doença, algumas características, eu vou falar mais a favor de uma ou de outra. Quando você chega com esse quadro, por exemplo, chegar no pronto-socorro na Araxá, como está no meio da epidemia, tem dengue, tem chikungunya, o médico vai fazer o teste para saber o que é. E qual que é a diferença? Também nenhuma. Depois que você pegou, não tem remédio para dengue, remédio para chikungunya ou preocupação. E se caso grave ou não, a gente sempre repete aqui no programa, são sinais de alerta. Então, se eu estou com a dengue, normalmente não vai ser no início. No início a gente tem a piora, tem aquela reprodução do vírus, ali todo mundo vai mais ou menos bem. Quando ali, a partir do 5º dia, que a pessoa vai melhorar, alguns casos pode desenvolver a dengue grave, que a gente fala que começa a ter queda de pressão, a pessoa vomita demais, um mal-estar, dor abdominal, e aí acontece por quê? Porque o organismo, os nossos vasos ficam mais porosos, o líquido sai de dentro do nosso vaso e a gente faz uma desidratação grave. O que mata na dengue é a desidratação. Tanto é que os postos de atendimento de gravidade de dengue são chamados de postos de hidratação. Mas muita gente não consegue beber água. Essa perda é muito rápida, então essa hidratação tem que ser na veia. Então, o que eu tenho que fazer? Quando que eu vou para o pronto-socorro? Quando eu percebi que eu estou demorando a melhorar, eu estou com muito mal-estar, eu não consigo ingerir líquido, estou vomitando demais e estou com dor na barriga, eu preciso ir lá
para dar uma melhorada no meu organismo, vai fazer uma hidratada, tem que estar com o xixi bem clarinho, eu tenho que estar disposto, mesmo com a dengue ou com a chikungunya, eu tenho que estar conseguindo levantar, ir buscar uma água, me alimentar. Se eu não estou conseguindo, eu devo estar desenvolvendo a dengue grave e lembrar que tem morte por dengue. Então vamos lá, olhar aí o quintal, vacinar e tomar cuidado com os sinais de alerta. Dito isso, viu, doutor? Eu, doutor Rodrigo Penha, vamos fazer um intervalo rapidinho, não sai daí, Minas Urgente volta já com o Médico do Povo. Estou esperando sua pergunta. Está na hora de pedir o seu concreto usinado? Então chama aqui na Wellmix. Parcelamento em 18 vezes no seu cartão de crédito. O melhor concreto com a entrega mais rápida, dividido em 18 vezes no seu cartão de crédito. Então a gente está esperando por você. É feirão de fábrica Casa dos Pisos, porcelanato 80 por 80, 59,90. Telha 366, 99,90. Revestimento 33 por 54, 19,90. Casa dos Pisos em Uberlândia, Rua das Durantas 9. Vila Real Exclusivo. A exclusividade em sua forma mais rara, apenas 110 terrenos de 440 metros quadrados. Prontos para construir o seu projeto de vida. Na Avenida Vereador Carlito Cordeiro, Zona Sul de Uberlândia. Triângulo da Sorte já realizou sonhos de milhares de pessoas em nossa região que mudaram de vida. Muitas pessoas conquistaram suas casas, carros, pagaram contas. Você pode ser o próximo ganhador, que domingo tem 100 mil reais no quarto prêmio. No primeiro e terceiro prêmio, 15 mil reais em cada. No quarto prêmio, 100 mil reais. Mais 20 giros de 1.500 reais cada. Você pode ser o próximo ganhador, que domingo tem 100 mil reais no quarto prêmio. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz na nossa região. Esse é nosso e é daqui. Mês das Mães na Philips Aparelhos Auditivos. A idade dela é o seu desconto. Compre o par do discreto Philips HearLink 50 e o segundo aparelho sai com desconto em porcentagem exatamente igual à idade da sua mãe. Devolva a ela a alegria da escuta clara. Venha para a nossa loja ou ligue agora para 34 98420 6816. Aqui no Supermercado Foscarini tem sempre as melhores marcas, produtos selecionados e atendimento de excelência. E o Foscarini está se preparando para a sua festa de 25 anos. Não é isso, Liane? É isso mesmo. Venha fazer suas compras e acompanhe tudo o que está acontecendo para melhor te atender. Supermercado Foscarini. Vem pra cá. Já chegaram aqui na Ângulo Embalagens e Festas, tudo para decorar a sua festa ou seu evento e para fazer aquela torcida na Copa do Mundo, não é isso, Tatiana? Isso mesmo, aqui na Ângulo Embalagens e Festas tem tudo nas cores e no tema do Brasil. E você, empresário, aproveite para decorar o seu espaço e fazer aquela torcida. Ângulo Embalagens e Festas, vem pra cá. Venha fazer a revisão ou check-up do seu carro ou picape aqui na Fialto Peças e Serviços. Equipe especializada, atendimento de confiança e serviço de excelência, não é isso, Elias? É isso mesmo, e agora com manutenção preventiva e corretiva em transmissão automática de veículos nacionais e importados. Fialto Multimarcas, vem pra cá. Já estamos de volta com o Dr. Rodrigo Penha aqui no nosso quadro Médico do Povo para falar da sua saúde. O Bandzap tá aí, manda o nome e a idade, fica mais fácil para o doutor responder para você, tá certo? Doutor, o consultório aqui do Minas Urgente tá cheio, hein? Tá cheio. Maria Lúcia Silva, de Uberaba, 75 anos. Doutor, quero saber qual exame posso fazer para saber das minhas dores de fibromialgia. Aqui é a pergunta da Maria Lúcia. Maria Lúcia, obrigado pela pergunta. Ela é de Uberaba? De Uberaba. Um abraço a todos aí de Uberaba. Fibromialgia, o diagnóstico é clínico, Maria Lúcia. Então, às vezes a gente faz algum exame de sangue para diferenciar de outras doenças. Por exemplo, dores articulares. Pode ser uma doença reumática, pode ser um lúpus. Então, a gente faz exame para isso. Você pode ter, por exemplo, dor em algum lugar do corpo. Nós vamos fazer um exame de imagem para afastar, por exemplo, está tendo uma hernia de disco, está tendo algum outro problema de saúde. Mas a fibromialgia é um diagnóstico clínico. O que isso significa? Significa que o diagnóstico é feito pelo que você conta dos seus sintomas e por um exame físico muito tranquilo que o médico faz, que ele pega alguns pontos, que a gente chama de trigger points, e faz uma palpação
e normalmente ali o pontinho mais dolorido. A gente faz uma pontuação disso e vê se o diagnóstico. Então, é um diagnóstico que a gente fala, um diagnóstico clínico, que o médico vai ver pela sua história. Então, fibromialgia é uma doença que não tem ressonância, exame para fazer o diagnóstico. Ela é uma doença que algumas pessoas têm mais sintomas, outras têm menos, e a gente acaba confundindo com outro tipo de doença. E não existe um tratamento específico para a fibromialgia, um tratamento que só aquele remédio. A gente usa relaxantes musculares, remédios para dor, remédios para ansiedade ou depressão, tudo isso tende a melhorar um pouco os sintomas da fibromialgia. Mas tem que lembrar que existem cuidados fora dos remédios. Fazer uma hidroginástica, fazer pilates, melhorar a parte da ansiedade, melhorar a qualidade do sono. Isso tudo vai te trazer uma melhor qualidade de vida, tá? Então, ao invés de você ficar preocupando demais com a doença, tente a preocupar mais com o seu estilo de vida, melhore tudo e você vai ver que a doença cada vez vai te incomodar menos. Doutor, o Ramon Venceslau está acompanhando a gente aqui na zona rural de Uberlândia. Gostei muito da pergunta dele. Bagnetti, pergunta o doutor Rodrigo se é verdade que o bicarbonato de sódio, em uma situação de emergência cardíaca, usado ele de forma sublingual, debaixo da língua, ajuda até a chegada da emergência em um contexto de infarto. Muito bem, pergunta bem elaborada. Inédita, né? Inédita a pergunta e a resposta é não. É uma bobagem. Absolutamente nada. Não se usa bicarbonato de sódio para nada. Algumas pessoas usavam para o estômago, tira a acidez do estômago, é bobagem. Agora, a sua pergunta é muito interessante. O que ajuda? Mas, doutor, se eu estou na zona rural e eu preciso chegar no hospital, não dá para fazer nada. Se eu sentir uma forte dor no peito, essa dor vem para o queixo, eu sou uma pessoa que gosta de fumar paieiro, fazer as coisas erradas, eu não vou no médico para ver meu colesterol, como bastante carne gorda da lata, achando que você tem infarto, é altíssima. O pessoal fala, mas eu como comida natural da fazenda. Eu falo, as suas coronárias estão naturalmente todas obstruídas e vai fazer uma ponte natural de safena. Porque é isso, né? Infelizmente, a comida da fazenda, você tem que ter uma comida saudável lá. Você ficar comendo gordura demais, você vai entupir as artérias do coração. Então, você tem aí a aspirina, o AS infantil, esse é o remédio. Inclusive, é o remédio que eu vou fazer para você lá dentro do centro cirúrgico no hospital. Então, qual que é a recomendação? Se eu sentir uma dor no peito forte e que eu acho que pode ser infarto e eu tenho alguns fatores de risco que me levam a pensar que pode ser infarto mesmo, eu vou pegar 3 comprimidinhos de aspirina infantil e vou mastigar. Para quê? Para absorver mais rápido. Então, eu mastigo eles, deixo eles derreter bem, posso tomar com um pouquinho de água enquanto eu vou para o hospital. Se eu tenho a sensação de que minha pressão está caindo e eu vou desmaiar, tem que chegar o mais rápido possível do hospital. Eu posso ir provocando tosse e essa tosse vai fazendo com que o meu coração seja massageado até eu chegar no hospital. Isso é uma recomendação da Sociedade Americana de Cardiologia. Se eu tenho a sensação de que eu vou desmaiar, eu tuço e cada tosse que eu tenho é como se alguém apertasse meu peito, fizesse uma massagem cardíaca. E eu vou tossindo até chegar ao hospital. Então, vou mastigar 3AS, vou tentar ficar o mais calmo possível e ir para uma condição que consiga me levar o mais rápido possível para um hospital grande que tem serviço de cateterismo para já resolver o seu problema. Doutor, eu vou quebrar o protocolo aqui. Normalmente é uma pergunta por amigo telespectador, mas o Ramon Venceslau ele fez uma outra pergunta que é muito bacana também, que às vezes a gente precisa desmistificar algumas informações que circulam por aí, que circulam pela internet. Então, melhor do que ninguém que um especialista para falar para a gente. O Ramon quer saber o seguinte, doutor, é verdade que o puff de spray nasal para criança e ibuprofeno fazem mal ao coração das crianças? Também não é verdade, não. Eu tenho uma dica para você, Ramon. Quando você quiser saber uma informação de qualidade, por exemplo, você digita lá, se você digitar no Google, qualquer aplicativo de busca, e escrever assim, isso funciona para o coração e, de acordo com as sociedades de cardiologia, você vai ver que existe bobagem. Sabe qual que é a confusão de remedinho de nariz e problema no coração? É porque alguns remédios podem levar o coração a acelerar. Então, como, por exemplo, remédio para asma. Então, alguns remédios que a gente faz, ele acaba acelerando, aquelas bombinhas, acelera o coração. As pessoas que já têm problema de cardíaco grave, por exemplo, se a pessoa já tem angina, tem ponte safena, já tem um problema grave no coração, o ideal é que o coração dela não acelere tanto. Então, para essas pessoas que têm o problema no coração, a gente recomenda usar o remédio com cuidado. Presta atenção, se eu já tenho o problema, eu tenho que usar o remédio com cuidado. Isso significa que, então a gente fala,
Se quem tem problema do coração não deve usar o remédio deve dar problema no coração, não tem absolutamente nada a ver. E o remédio que você citou também não tem contraindicação nenhuma, não leva a problema do coração. Se eu tomar em altas doses, tomar o remédio todo dia sem necessidade, eu posso ter um problema de fígado, eu posso ter um problema nas minhas células produtoras de sangue, mas eu não vou ter problema cardíaco causado por um remédio que é feito para febre, um anti-inflamatório, tá bom? Mas todo remédio deve ser usado com cuidado e sob prescrição médica. Ótimas perguntas, né, doutor? Olha só, estou com a Laura. A Laura está nos acompanhando lá em Araguari. Um abraço a todos de Araguari. A Laura tem 55 anos. Ela nos conta que caiu e machucou o joelho. Na ultrassonografia, deu aparente extrusão do corpo do menisco medial. Ela gostaria de saber se esse caso é caso de cirurgia. Laura, então, provavelmente você não fez um ultrassom. Você deve ter feito uma ressonância, que é um exame mais sofisticado e que vê ali os meniscos. Bom, vai depender entre a associação do exame que você fez com o exame clínico do médico. Então, basicamente é o seguinte, recuperou bem? Depois desse trauma, 15 dias, 30 dias, seu joelho está estável, você está conseguindo andar bem, não está doendo muito, provavelmente você vai conseguir fazer um tratamento conservador, tá? Existem traumas e traumas. Agora, você não consegue apoiar o joelho, qualquer movimento que você faz, o seu joelho está instável, provavelmente você vai ter que fazer uma cirurgia para retirar aqueles pedacinhos que ficaram do menisco e para dar mais estabilidade no seu joelho, tá? Quem deve ter pedido o exame inicialmente, um médico clínico, um ortopedista, depois, se você não melhorar com 30 dias, consulte um médico especialista para você ter mais certeza. Mas não é só o exame que define o diagnóstico, só o exame de imagem. Precisa ser do exame de imagem, mais ali o exame clínico na hora. Doutor, muitas perguntas aqui, a gente vai interagindo, tem gente mandando abraço para o doutor Rodrigo Penha, que já foi atendido por ele, e assim vai. Tem muita gente dando parabéns, desejando boa sorte. Ao Deni Lopes, abraço doutor Rodrigo Penha, pelo carinho e atenção que ele me atendeu lá no consultório, e assim são vários participando, tá certo, doutor? Tem mais aqui perguntas? A Síria tem fibromialgia. Ela pediu auxílio-doença no INSS e foi negado, né? E ela precisa seguir trabalhando. O que fazer numa situação como essa? A Síria está lá em Uberaba acompanhando. Síria, o auxílio, né, ou o atestado, ou um afastamento, ele não é pela doença em si, né? Porque vamos supor que a gente vai atender 50 mil casos de fibromialgia em Uberlândia. Dá para a gente afastar todo mundo? Fazer auxílio-doença para todo mundo? Então não dá. Então existem casos e casos. O que eu te recomendo? Primeira coisa, um parecer do médico que te acompanha. Ele vai fazer um parecer. Ele vai falar qual a gravidade da sua doença, tá? Então, por exemplo, em geral, quando está liberado para fazer uma atividade física, ele pediu que você fizesse uma caminhada no parque, pediu que você fizesse uma hidroginástica, então são movimentos que permitem você trabalhar, mesmo que tenha algum desconforto. Eu entendo que você dorme mal, que acorda com dor no corpo, né? Mas não necessariamente isso vai te afastar do serviço. O que você pode fazer na sua empresa é uma readequação. Então, se a sua função lá exigia muito serviço, você pode solicitar uma readequação na empresa por alguma outra área, tá? E os períodos que você tiver mais atacada pela fibromialgia, o médico pode sim, o seu médico pode te afastar por um período. Mas que você seja incapaz pela fibromialgia não é uma doença incapacitante. Apesar de todo mundo entender, o seu médico, o período do INSS, o seu patrão, todo mundo entende que isso gera desconforto. Mas não é possível a gente afastar todos os doentes. Boa sorte, faça um bom tratamento, siga todas aquelas dicas que eu falei no bloco anterior e a ideia tanto do seu médico do período é que você consiga trabalhar e ser produtiva a maior parte da sua vida. Porque isso faz parte, você está ajudando, você está tendo um propósito na sua vida e porque a dor, a doença vai continuar. Tanto você estando na empresa como em casa você vai ter a dor. E se necessário, uma readequação de função. Vamos agradecer ao doutor Rodrigo Penha pelos esclarecimentos. Toda quarta-feira conosco aqui falando da sua saúde no quadro Médico do Povo. Nas próximas 2 semanas ele vai se ausentar, tem alguns compromissos. Vai viajar, né, doutor? Vou para a formatura do filho mais velho. Olha só que beleza. Traz uma lembrancinha para o amigo aqui, mas a gente vai ter outros médicos substituindo. Obrigado, doutor. Obrigado. Boa viagem. Aproveitar que você comentou e Daniel está fora de casa há alguns anos. Vai ser a formatura dele na semana que vem. Parabéns, filho, morrendo de saudade.
e boa sorte na carreira que você escolheu. O orgulho do pai quase chorando aqui. Obrigado, doutor. Boa viagem e até a volta. Próxima quarta-feira, mais Médico do Povo para você. Tá bom? A Operação Fio Seguro voltou a ser realizada em Uberlândia. Dessa vez, 5 estabelecimentos foram fiscalizados em diferentes bairros da cidade. Uma pessoa foi detida por ligação clandestina de energia, o famoso gato. O Tenente Edmar Mendes, da Polícia Militar, falou com a gente sobre esse trabalho. Foram 5 alvos, desses 5, 4 estavam irregulares, esses tiveram atividades suspensas via administrativa aí, pelos fiscais de postura da prefeitura, e em um deles a gente inclusive identificou um furto de energia, também sendo preso aí o proprietário por esse delito. A participação da sociedade é extremamente importante, seja nesses delitos referentes aí à fiação de energia, seja a outros delitos, tráfico de droga, criminoso, foragido, qualquer outro delito aí que a sociedade percebeu diferente e quiser fazer a denúncia. Nós temos dois caminhos, né? O 190, o 181, que são meios utilizados que a pessoa não precisa identificar, ou diretamente ao policial, aquele policial que está sempre ali no seu bairro, ou ela conhece um policial, pode passar diretamente para ele, o anonimato será mantido. Obrigado, Tenente, pelas informações, e tem que dar um basta nessa questão do furto de fiação elétrica aqui em Uberlândia, porque está demais. Mas agora eu quero falar para você da nova linha de limpadores perfumados Azulim, edição especial, tá? A Start Química trouxe para você o que tem de melhor na perfumaria mundial para deixar sua casa mais cheirosa por muito mais tempo. Agora aquele cheiro gostoso, agradável, que você só sentia em shoppings, lojas de alto padrão e hotéis, você também pode ter aí na sua casa. É isso mesmo, edição especial Azulim, chá branco, bambu, esse é o bambu. Flor de laranjeira, pera inglesa e fresa e ameixa negra, olha só. Inspirados no melhor da perfumaria fina mundial, chegaram os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. A elegância da pera inglesa e frésia, a intensidade do ameixa negra, a suavidade do chá branco, o frescor do bambu e a energia vibrante do flor de laranjeira. Limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Quem usa não troca por nada. Se você não está usando, precisa experimentar. Novos limpadores perfumados Azulim, edição especial, tá? O melhor da perfumaria fina. A vida pede, a Start faz e na Start a gente confia. Eu e meu Azulim vamos fazer um intervalo rapidinho. Não sai daí, Minas Urgente, volta já. Minas Urgente. Oferecimento Azulim, perfumes de casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Restaurante Fazendinha Sabiá. Comida mineira de verdade com churrasco na brasa. Avenida Felipe Bueno Campos 10, bairro Gávea. A collab que todos esperavam. Tuf e Provanza. A elegância do chá branco da Provanza, agora nos produtos Tuf. Super lançamento do lava-roupas e amaciante concentrado Tuf Chá Branco. A nova linha deixa as peças com um perfume suave e duradouro, inspirado na perfumaria fina mundial. Tuf Chá Branco, o toque de sofisticação da Provanza e o cuidado com roupas da linha Tuf. Quando a tradição encontra o futuro, grandes histórias acontecem. A Fenamilho é o palco dessa história e o Sicoob Credicopa faz parte dela. Celebrando o agronegócio, impulsionando negócios locais e fortalecendo o desenvolvimento regional. Como patrocinador oficial, o Sicoob Credicopa reafirma seu compromisso com quem produz. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Girauto-Band, direto da GWM, essa marca que está sendo um grande sucesso aqui da região, que chegou com tudo, está sendo um grande destaque, porque tem tecnologia, tem qualidade, carros lindíssimos com aquele preço excelente. E claro que vocês que estão de olho aqui querem o quê? Condição especial. Então eu trouxe para vocês. Lud, tá tendo condição especial? É isso mesmo, Nath. Para você que não conseguiu adquirir a sua caminhonete, corre para cá que estendemos a campanha Taxa Zero a partir de 50% de entrada. Só aqui na Euroville você tem condição para sair com a sua picape 4x4. Então corre para cá e venha conhecer a Power P30.
Viu, gente? Fica a dica, não deixem de vir aqui, ver de perto, fazer o test drive, que vocês vão se apaixonar. Vem para a GWM. Programa Ronei Silva e convidados, todos os domingos às 8 horas da manhã. Oferecimento: Solução Usinagem, Peças e Serviços, RR Poços Artesianos, Tio Patinhas Despachantes, Piso e Companhia, com 3 lojas em Uberlândia, Serralheria Glória, Minas Radiadores e Turbinas, R-Tec Industrial e Todos Penumbra. Minas de volta, especialmente para agradecer o carinho da sua audiência. Passou rápido demais, né? Nem vi. Mas não fica triste não, tá chegando ela, Vanessa Pires e o Band Mulher. Claro que você fica ligadinho. O nosso reencontro está marcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã tem Prato do Minas e claro que você não vai perder. A todos uma ótima tarde, forte abraço, tchau!